Marcas invisíveis. Boa noite, amigos. O meu nome é Richard, tenho 33 anos de idade e moro no estado de Rondônia. Sou muito fã do seu canal e depois de ouvir muitos casos dos quais relatados aqui, resolvi escrever sobre algumas coisas que me aterrorizaram quando eu era apenas uma criança e que continuam acontecendo até nos dias de hoje, só que em uma maneira mais branda. Quando eu tinha entre 6 e 7 anos de idade, sofri muito com alguns problemas de saúde relativamente sérios. Eu tinha muitas crises renais e vivia internado em hospitais. Demorou muito até que os médicos chegassem a um diagnóstico. Quem depende do serviço de saúde pública sabe que, apesar da boa vontade dos profissionais, muitas vezes o nosso tratamento pode levar anos para ser concluído. Enquanto eu esperava por uma cirurgia ou por um tratamento definitivo, a minha família e eu sofremos muito por conta das crises que eu tinha. Então, a minha mãe, aconselhada por uma amiga, decidiu me levar a um centro espírita para ver se poderia ser feita alguma operação espiritual. Ela acreditava que tudo poderia se resolver no mesmo dia. Segundo ouvimos, as pessoas que recebiam esse tipo de tratamento se viam livres de suas dores e dos seus problemas na hora, e isso nos encheu de esperança. Certo dia, acordamos bem cedo, nos arrumamos e fomos na expectativa de pôr um ponto final no meu sofrimento. Lembro que chegamos ao centro pela manhã e havia muita gente para ser atendida. O meu atendimento só aconteceu lá por volta das 2 horas da tarde. No entanto, o homem que nos atendeu, e eu não sei se era ele mesmo quem fazia as curas ou se era apenas alguém responsável por marcar os horários, disse que a cirurgia não poderia ser apenas espiritual. Ele afirmou que precisaria realizar alguns procedimentos cirúrgicos comuns, como cortes, curativos, suturas e etc. A minha mãe ficou com muito medo e não aceitou, então fomos embora de lá. Esse homem chegou a nos dar 2 frasquinhos com remédios que, segundo ele, me ajudariam com a minha enfermidade, mas a minha mãe os jogou fora e eu não tomei nenhuma gota sequer. Lembro que saímos de lá com a minha mãe praguejando contra aquele homem e aquele lugar, dizendo que se fosse para abrir a minha barriga, ela faria isso em um hospital com um médico de verdade e não em um lugar como aquele, comandado por um açougueiro. Agora é que começam as coisas estranhas que eu irei relatar para vocês. Eu não quero criticar a crença de ninguém, mas desde o dia em que eu fui para aquele centro espírita em Belo Horizonte, fatos estranhos começaram a acontecer comigo. Eu passei a ter muito medo do escuro, coisa que antes eu não tinha. Eu não gostava de ir sozinho nem à cozinha quando anoitecia. Na verdade, eu não gostava de ficar sozinho, muito menos durante a noite no escuro. Quando eu retornei para Rondônia, onde eu morava, as coisas só pioraram. Sempre que eu estava sozinho na sala de casa, eu via no teto a cabeça de uma caveira me olhando. Era uma visão tão nítida que eu nem sei como explicar. Eu via detalhadamente todos os traços do crânio, aquela cor meio encardida, característica de ossos. A parte superior estava sem cabelo, os buracos dos olhos, o nariz, a boca, eu via tudo. Era horrível. Bastava eu ficar sozinho na sala e lá estava o tal crânio daquela caveira no teto. Eu também via pequenas formas negras deslizando pelas paredes. Elas tinham o tamanho aproximado ao de uma mão e eram muitas, todas passando muito rápido. Certa vez, enquanto eu assistia a TV na sala, estávamos apenas a minha avó e eu em casa. Ela estava na cozinha e para sair da cozinha e ir para o quarto, ela teria que passar por uma pequena sala ao lado da TV e depois por um corredorzinho que levava aos quartos.
Ou seja, eu teria visto se ela tivesse passado por ali. Mas enquanto eu estava na sala, ouvi passos vindos do quarto, sendo que não havia ninguém lá. Apavorado, corri da sala direto para a cozinha, onde eu encontrei a minha avó sentada à mesa tomando café, provando que realmente não havia ninguém no quarto de onde o som dos passos veio. Em uma outra ocasião, eu estava mexendo na cômoda do meu quarto, que ficava encostada na parede oposta à minha cama. Enquanto eu mexia nas gavetas, ouvi um som de respiração vindo da minha cama. Era como se alguém estivesse inspirando o ar. Muito assustado, corri para fora do quarto na mesma hora. Talvez essas situações não tenham ficado piores porque eu não dormia sozinho nessa época. Eu dormia junto com a minha avó. Hoje eu fico pensando no que poderia ter acontecido se por acaso eu ficasse sozinho no meu quarto durante a noite. Com o tempo, tudo foi se acalmando. Hoje muitos anos se passaram e a única coisa ruim que me acontece é a sensação de estar sendo observado. Às vezes, quando eu estou sozinho, eu tenho uma impressão tão forte de que se eu me virar, vai ter alguém atrás de mim, mesmo sabendo que eu estou sozinho. Mas nunca vi nada, apenas essa sensação de que não estou só quando eu deveria estar. É nessas horas que eu fico todo arrepiado, mas já não saio correndo como fazia quando era criança. Era só isso que eu tinha para contar. Pode não parecer assustador, mas para uma criança de 7 anos, ver caveiras, ouvir passos e sons de respiração não foi nada bom. Isso é algo que eu não desejo a ninguém. Muito obrigado por ler o meu relato. Deixo aqui um grande abraço a todos os inscritos e até a próxima. A silhueta na madrugada. Saudações a todos os inscritos do canal. Eu me chamo Carlos Eduardo e venho aqui mais uma vez para contar um relato, sendo que desta vez aconteceu com a minha esposa. O ano era 2010. Os meus pais tinham um sítio em Biritiba Mirim, no interior de São Paulo, onde iam apenas aos fins de semana, pois ainda não eram aposentados. A minha esposa, após uma visita a esse sítio, gostou muito da cidade e do clima do campo. Nós morávamos em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, e a confirmação da notícia de que o Corinthians construiria um estádio ao lado da estação de metrô causou um grande boom imobiliário, fazendo com que os imóveis se valorizassem muito. Então a minha esposa disse que gostaria de morar no interior. Vendemos a nossa casa e compramos uma chácara naquela cidade tão pirotesca. Porém, a casa que compramos pertencia a um senhor que havia ficado viúvo há pouco tempo. Ele se desgostou da casa e queria vendê-la. Assim, precisávamos aguardar a conclusão do inventário, o que levou quase 6 meses. Nesse tempo, ficamos morando no sítio dos meus pais, pois, conforme o contrato de venda, tínhamos 30 dias para entregar a casa aos compradores. O meu pai, como todo homem criado na roça, tinha o hábito de acordar bem cedo, acender o fogão a lenha e fazer café. Depois disso, ele saía para fazer uma ronda no sítio, alimentar os animais e realizar outras tarefas. Eu e a minha esposa e nossos filhos, no caso 2 meninos, um de 6 anos e o outro de 1 ano, dormíamos em um dormitório, enquanto os meus pais ficavam no quarto deles, que ficava bem à frente. Sempre deixávamos a porta do quarto entreaberta e a luz do corredor acesa, pois os meus filhos tinham medo do escuro. Pois bem, certo fim de semana, como de costume, os meus pais chegaram na sexta-feira à noite, jantamos e fomos dormir em seguida. Durante a madrugada, a minha esposa disse ter visto a silhueta de uma pessoa de braços cruzados nos observando enquanto dormíamos. Ela estava sem óculos e forçou a vista para ver se reconhecia quem estava ali, mas a pessoa saiu do lugar assim que percebeu que ela havia acordado.
Quando pegou o celular para ver as horas, viu que eram por volta das 3 horas da madrugada e logo pensou que fosse o meu pai. Então apenas comentou consigo mesma que ele havia acordado ainda mais cedo do que de costume e voltou a dormir. Quando amanheceu, a minha mãe nos chamou para tomar café. O meu pai já estava sentado à mesa quando a minha esposa comentou: "Nossa, seu Antônio, hoje o senhor madrugou na sua ronda." Então o meu pai respondeu: "Eu madruguei nada. Eu acordei agora há pouco, às 8. Nunca dormi tanto assim, até achei estranho." Naquele momento, a minha esposa ficou toda arrepiada e contou o que havia visto. Eu não sou muito de acreditar nesses tipos de coisas, mas a minha esposa jurou de pé junto o que aconteceu, então eu acredito nela, pois ela não teria motivos para mentir. Depois disso, ela me disse que quando era adolescente, um amigo afirmou que ela tinha um certo grau de mediunidade. No entanto, ela nunca quis desenvolver, pois tinha muito medo. Pessoal, esse relato foi pequeno, mas eu agradeço por vocês terem escutado. Eu desejo a todos uma boa noite e um grande abraço. A Mulher dos Trilhos. Olá, me chamo Carlos e sou de Londrina, no interior. Essa história aconteceu comigo e com meu amigo Eduardo, a quem carinhosamente chamo de Dudu, e com meu papagaio Pipoca. Ele também estava lá e nós três presenciamos essa história bizarra. Naquela época, há muito tempo atrás, comecei um novo trabalho na ferrovia, transportando grandes cargas nos trens. Eu fui recém-contratado. O Eduardo eu conheci antes de entrar, mas ele já trabalhava por lá, só que também não fazia muito tempo. Nesse dia recebemos uma carga para levar até uma outra cidade, que agora eu não me recordo o nome. Só sei que o percurso era um pouco longo e, como eu era novo no trabalho, o Dudu foi junto para me ajudar a também fazer companhia. É lógico, não podia deixar o Pipoca para trás. Ele ia para onde eu ia. Entramos já à noite na cabine do trem, já que não havia paradas e seria rápido. Havia um percurso perigoso por ali, mas nada que a gente não pudesse enfrentar. Alguns homens que já trabalhavam por ali se negaram a ir, então, lógico, restou para a gente. Mas nós não recusamos. Aliás, além de ser uma experiência, sempre foi uma viagem tranquila. Quando o trem começou a andar, fiquei na cabine principal junto com o Eduardo. Não tinha muito o que fazer, era apenas direcionar o trem nas rotas corretas, já que haviam aquelas vias de mão dupla onde a pessoa poderia escolher aquele tal de cruzamento, como chamamos por aqui. Em um desses cruzamentos, como eu era muito inexperiente, na época não tínhamos GPS, acabei pegando o cruzamento errado e indo para uma outra cidade. Só que naquele momento, eu ainda não havia percebido o meu erro. Quando vimos no mapa que tínhamos que pegar o outro lado, já era tarde demais. O trem estava muito rápido. Acho que demorou cerca de 1h30 para percebermos o erro. O Eduardo percebeu que tínhamos que passar por uma outra cidade, mas para onde estávamos indo era só mato. Entramos em contato com a ferroviária, dizendo que houve um problema e que pegamos a rota errada. Isso foi terrível. Logo na minha primeira viagem, cometer um erro desses. Bom, fomos ordenados a parar o trem e esperar que algumas autoridades chegassem. Eles iriam nos dizer para onde ir e depois iríamos para outra ferroviária trocar as cargas para um outro trem e assim continuar. Demorou alguns minutos e eles nos ligaram de novo dizendo que a equipe só chegaria no dia seguinte e que teríamos que passar a noite por ali. Eu disse que tudo bem, tínhamos mantimentos suficientes para uma noite. Depois que desliguei, Dudu e eu começamos uma pequena discussão, pois era impossível termos errado a rota. Depois de alguns minutos, relaxamos. Aliás, o que poderia acontecer demais por ali?
Eu olhei pela janela e vi um ambiente totalmente escuro. Era apenas mato alto ao redor. Era uma ou duas casas abandonadas em ruínas e, para piorar, haviam várias cruzes perto do trilho do trem, tipo aquelas capelinhas, só que em menor escala. Eu fui lá fora fumar um cigarro e estava muito frio. O ar estava congelado. Nem dava para explicar direito o que eu sentia ali. Eu só sei que o meu papagaio Pipoca do nada começou a falar: morte, morte, morte. Você imagina um papagaio falando isso no meio de uma madrugada em um local totalmente abandonado? Bom, acho que dá para entender quão sinistro é. O Pipoca ficou por lá, andando pelo chão da cabine. Já o Dudu veio para fora para me fazer companhia. Aproveitamos e vimos as capelinhas com os nomes das pessoas. Tinha até as datas. Depois que eu acabei de fumar, quando íamos entrar para a cabine, o Dudu viu uma mulher entrando por dentro dos matos. Ele apontou para onde ela estava e eu também a vi. Ela estava com um vestido longo e branco, mas não dava para ver direito, pois o mato alto atrapalhava bastante. Fomos então atrás daquela mulher, porque em minha cabeça era o seguinte: vai que ela estivesse perdida ou morasse por ali. Ela poderia nos ajudar ou a gente poderia ajudá-la. Quando chegamos perto de onde ela estava, ela simplesmente sumiu. Não vimos nenhum rastro. Na hora eu me benzi e entrei dentro da cabine. Depois que o Dudu entrou, eu fechei a porta novamente e o bendito Pipoca começou a falar novamente: morte, 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 morte. O Pipoca não era de falar muito. Ele apenas repetia o que a gente falava e ninguém estava falando aquilo. Por algum motivo, ele repetia isso sem parar. Eu até mandei que ele ficasse quieto e ele na mesma hora obedeceu. Como não tínhamos nada para fazer, pegamos o nosso baralho e fomos jogar um pife. Sem aposta e sem nada, era só para passar um tempo. Depois de jogar por alguns minutos e ficando cada vez mais tarde, enfim resolvemos dormir. Eu me ajeitei na cadeira e me deitei. Acho que naquele momento o Eduardo fez a mesma coisa, pois depois de alguns minutos deu até para ouvir o ronco dele. Depois de um tempo, eu comecei a ouvir pedras sendo jogadas nos vagões de trás onde estavam as cargas. Eu acordei Dudu e ele também disse que estava escutando. Eu peguei algo para me defender caso fosse um ladrão e então saímos da cabine. Rodeamos o trem inteiro e não vimos ninguém. E novamente, quando entramos, não é que avistamos novamente aquela mulher, só que dessa vez ela estava andando entre os trilhos, parecendo querer se equilibrar. Eu até pensei que fosse ela que estava jogando pedras para nos assustar ou avisar de algo. Então, tanto o Eduardo quanto eu descemos do trem. Eu fui indo em direção a ela. O estranho é que quanto mais eu andava, mais ela se afastava. Começamos então a chamar por ela e ela não respondia. Foi aí que ela entrou no meio do mato. Ao ver aquilo, eu voltei para onde o Eduardo estava e a gente entrou na cabine novamente, pensando que isso poderia ser uma emboscada de ladrões. Assim que trancamos a porta, o Pipoca começou a falar novamente: ela está aqui, ela está aqui. Quando viramos para trás, a mulher realmente estava lá, só que ela não olhava para a nossa direção. Ela apertou a buzina do trem. Pedimos então para que ela parasse, mas ela parecia não ouvir. O Eduardo perguntou como ela havia entrado e ninguém obteve nenhuma resposta. Foi aí que o alarme do trem disparou. Algo para vocês entenderem melhor. Quando o alarme dispara, o trem fica escuro por alguns segundos, cerca de 2 a 3 segundos, e depois começa um barulho enorme. E assim, as luzes voltam. E foi assim que aconteceu. O Eduardo correu para desligar o alarme. Depois que ele desligou, o papagaio não parava de repetir: foi morta, foi morta. Quando a luz voltou e o alarme parou, percebemos que a mulher havia sumido dali. Não havia ninguém além do Eduardo e do Pipoca. Naquele momento,
Eu fui pegar umas chaves que estavam perto do painel. Foi quando eu vi que a mulher estava estirada no chão, de frente para o trem. Eu até gritei pelo Eduardo e ele disse que também estava vendo. Começamos a achar naquele momento que, na verdade, não era uma mulher de carne e osso. Mesmo assim, com coragem, saímos da cabine e fomos até ela. Quando chegamos perto, a mulher finalmente resolveu falar alguma coisa. Pena que não foi algo bom. Ela olhou para a gente e disse: vingança. O tom de voz era frio, mas ao mesmo tempo sereno. Vendo em volta aquele matagal e toda a situação que havíamos acabado de passar, tudo se tornou estranho. Foi aí que a ficha caiu. Eu não sei quem correu mais ligeiro, se fui eu ou o Eduardo. Só sei que entramos e fechamos tudo. Aquilo que estava lá fora começou a nos assombrar. Parecia que do nada pedras eram jogadas nas janelas e tudo mais. Então resolvi pegar todos os panos que tínhamos e cobrir tudo que era vidro, principalmente as janelas. Assim, pelo menos, nós não víamos nada. O incrível de tudo é que aquilo parecia não ter rosto, até porque nem eu e nem o Eduardo conseguíamos ver. Mas mesmo tampando, não adiantou. Aquilo acabou encontrando uma outra maneira de nos perturbar. Sentimos passos andando em cima da cabine, mais pedras sendo jogadas, mãos batendo e uma voz pedindo para entrar. Aquilo foi o verdadeiro inferno. Nenhum de nós conseguiu dormir naquela noite. E quando tudo se acalmou, resolvi afastar um pouco o pano da janela para ver se aquilo já havia ido embora. Quando eu abri, eu vi várias pessoas de branco na ponta do trilho, cada uma atrás de suas pequenas capelas ou cruzes. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem o porquê daquilo tudo. Tampei de novo a janela e me afastei, mas tudo começou novamente. Parecia ser apenas uma pessoa fazendo aquela perturbação. Acho que naquele momento o único que realmente dormiu entre nós foi o Pipoca. Ele não estava nem aí para nada, e graças a Deus por isso. Quando o dia raiou, as autoridades chegaram e disseram que era só a gente seguir reto que chegaríamos a uma ferrovia nova. E assim fizemos. Quando chegamos lá, saímos e eu levei o Pipoca comigo. Entramos então para comer algo na padaria e enquanto o pessoal trocava o lugar da carga, um senhor que estava escutando a conversa minha com Eduardo se aproximou e disse: há muito tempo atrás, logo após a construção e a colocação dos trilhos, ocorreu um acidente por aquelas bandas. Dizem que a culpada foi uma mulher que infelizmente acabou matando algumas pessoas. Naquela época o trem era movido a carvão. Ela jogou óleo e o trem acabou pegando fogo. Dizem que ela assombra essa estrada porque se sente culpada pelo que aconteceu. Depois dele nos falar tudo aquilo, não é que fez sentido? Quando terminamos de comer, pegamos um trem na direção contrária que viemos. Mesmo sendo durante o dia, quando precisamos passar por lá novamente, sentimos aquela sensação sinistra daquela mulher estar nos olhando. Depois disso, sempre recusei passar por aquela rota durante a noite. Acredite se quiser, só eu e o Dudu sabemos o sufoco que foi. Esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. O dia em que o sobrenatural respondeu. Em meados dos anos 80, era muito famoso o jogo do copo. Os mais velhos não aconselhavam ninguém a fazer esse tipo de brincadeira, mas era sempre em vão. Sempre apareciam testemunhos de que a tal brincadeira havia terminado mal. Eu tinha apenas 12 anos de idade nessa época, porém eu tinha muito medo dessas coisas. Já a minha irmã Cláudia e suas amigas da rua, a Laura, Solange e Lilian, tinham por volta de 15 e 16 anos de idade. Elas estavam planejando fazer a tal brincadeira. Eu não estava junto, pois, sendo bem mais nova, não era tão aceita no grupo.
Elas resolveram se encontrar à noite, às 10 horas, na garagem da casa da Solange, pois queriam criar uma atmosfera mais tenebrosa e assustadora. Ao chegarem, pegaram uma taça de vidro, acenderam uma vela e escreveram as palavras sim e não, além de todas as letras do alfabeto, montando um círculo perfeito em uma cartolina. Ao iniciar o ritual, depois de acenderem a vela, rezaram um Pai Nosso e disseram que se algum espírito quisesse se comunicar com elas, que se pronunciasse naquele momento. Após um momento de silêncio, repetiram o pedido. Eis que, de repente, surgiu a resposta. Sim. Uma olhou para a outra, desconfiando que alguém estivesse mexido de propósito. A mais brincalhona era a Solange, mas ela jurou que não estava fazendo nada. Elas foram ficando cada vez mais apavoradas, porém, continuaram a fazer perguntas, como o nome, a idade e a data da morte do espírito. Hoje é difícil lembrar de todas as perguntas que fizeram, pois foram muitas e já se passou muito tempo. Chegou um momento em que estavam cansadas e muito assustadas com a rapidez das respostas que nunca falhavam. O cansaço as dominavam, então resolveram finalizar e pedir para o espírito ir embora. E foi nessa hora que ele respondeu que não. Meus amigos, as meninas começaram a tremer da cabeça aos pés, enquanto a taça continuava a se mover, indo em direção ao não por diversas vezes. Os seus dedos já nem estavam mais sobre a taça, mas ela seguia por conta própria. Segundo elas, foi surreal e completamente aterrorizante, sendo que de repente todas começaram a chorar, rezar e olhar apavoradas enquanto viam a taça se mover sozinha sem que ninguém a tocasse. Parecia a cena de um filme de terror. Foi então que uma delas pediu para que algum espírito de luz viesse buscar aquele espírito comunicante e os levasse de vez por todas embora. E foi nesse exato momento em que a taça se movia que surgiu uma luz azulada dentro dela e a taça explodiu com um estrondo assustador. O barulho foi tão alto que os seus ouvidos ficaram zumbindo por um tempo. Uma ventania poderosa surgiu no local e o ar ficou gelado. O susto foi tão grande que todas saíram correndo, gritando e chorando em desespero. Acredito que a Solange teve que se explicar aos pais sobre o enorme barulho e talvez até tenha apanhado nesse dia. O que eu sei e me lembro é da minha irmã chegando em casa completamente pálida, com os olhos arregalados e tremendo muito. Nesse dia eu lhe dei um copo d'água com açúcar enquanto ela me contava o que havia acontecido. A cada palavra eu ficava ainda mais abismada e amedrontada. Eu nunca soube de nada anormal que tenha acontecido na casa da Solange depois disso. Eu até acredito que o espírito de luz tenha ajudado. Só sei que elas nunca mais voltaram àquela garagem. Na verdade, acredito que tenham aberto algum tipo de portal, pois elas nunca mais ousaram desafiar o sobrenatural. E eu, que já tinha medo dessas coisas antes disso acontecer, jamais desafiei o sobrenatural, até mesmo pelo grande respeito que eu tenho. O sobrenatural existe sim e merece todo o nosso respeito. Espero que tenham gostado do relato e acreditem, meus amigos, ele é 100% verdadeiro. Obrigado ao canal Terror e Chuva por ler o meu relato. O encontro inesperado. Olá, amigos, inscritos e ouvintes desse canal. Eu me chamo Regina, tenho 52 anos de idade e sou funcionária pública. Eu moro na cidade de Timon, no Maranhão, e trabalho na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. O que eu irei relatar agora aconteceu no ano de 1987.
Eu sou uma pessoa que jamais poderia dizer que o mundo espiritual não existe, pois desde a minha tenra idade, querendo ou não, o mundo espiritual se apresenta diante de mim tão real quanto o mundo material. Naquele ano de 1987, eu tive uma perda muito grande na minha família. O meu irmão, com apenas 14 anos de idade, tirou a própria vida. Foi um baque imenso para todos nós. Eu sou a mais velha de 5 irmãos e ele era o segundo depois de mim. Esse fato terrível aconteceu no mês de agosto daquele ano. Pois bem, no mês de dezembro do mesmo ano, resolvi ir a uma festa à noite. Era um sábado. O meu pai não estava em casa, então aproveitei a oportunidade e pedi à minha mãe a permissão para ir naquela festa. Eu havia completado 17 anos em novembro daquele ano. O meu pai, que hoje infelizmente já é falecido, não gostava que eu fosse a festas como aquela que eu havia ido. A festa era uma casa de reggae, muito comum naquela época aqui no Maranhão. Já passava das 2 horas da manhã, quando segui a pé para casa com os meus amigos que moravam na mesma vizinhança que eu. Foi então que me deparei com meu pai vindo ao meu encontro. Ele estava muito bravo. Eu sabia que naquele momento eu levaria uma surra com toda certeza. E para evitar isso, eu saí em disparada rumo à casa de uma conhecida que morava nos arredores da cidade. A casinha dessa conhecida ficava em uma área rural e o acesso era feito por caminhos cercados de mato por todos os lados. Eu já havia caminhado cerca de 5 quilômetros para chegar ao local, mas durante o percurso acabei me perdendo. Eu não sabia mais qual caminho tomar para chegar à casa da minha amiga. Isso foi estranho, pois eu era do local. Até hoje eu não me entendo como que eu me perdi naquilo ali. Foi então que no meio de um caminho cercado de mato, eu me deparei com meu irmão, aquele mesmo que infelizmente havia falecido em agosto daquele mesmo ano. Foi uma visão surreal. Olhei para ele com os olhos arregalados, sem acreditar no que eu estava vendo. Gente, eu fiquei paralisada, tentando assimilar aquele estranho acontecimento. Ele estava vestindo a mesma blusa com a qual havia se enterrado. O uniforme da escola onde estudávamos era uma camisa branca de malha com o logotipo da escola bem no meio do peito. A calça também era branca e por sinal era minha, pois ele não tinha calças dessa cor. Ele não disse uma palavra sequer, apenas ficou me olhando, parado com os braços soltos ao lado do corpo. Eu fiquei ali esperando que ele me desse passagem para que eu pudesse seguir meu caminho, mas ele não se moveu. E eu não tinha como passar, pois quem conhece os caminhos do interior sabe que a maioria são veredas estreitas onde só cabe uma pessoa. Após cerca de uns 10 segundos, eu me virei e voltei correndo. Então peguei um outro caminho. Esse caminho que eu escolhi era na verdade o caminho correto, aquele que realmente me levaria até a casa da minha amiga. Quando eu cheguei à casa dela, foi aí que eu entendi que a intenção do meu irmão era me guiar pelo caminho correto. Eu fiquei com medo, é claro, mas ao mesmo tempo foi muito bom poder rever aquele irmão que eu tanto amava e que ainda amo. Ele deixou muitas saudades no coração de todos da família. Muito obrigado por ler a minha história. Um grande abraço a todos e até um próximo relato.